Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 6 de 1 aos Coríntios, uma carta aí que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Nesse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia, estamos aqui então todos os dias, de domingo a sexta-feira. Sábado nós tiramos o nosso dia de descanso. Então, hoje, ou de você aí, sei lá, talvez algum que você tenha perdido, voltar aí. Então, no sábado você pode maratonar a Bíblia lida e comentada por essa que vos fala. E aqui a gente tem o propósito de ler a Bíblia toda e trazer entendimento, e não só entendimento, mas apetite pela palavra de Deus, né? Eu comecei esse projeto porque Deus estava, trazendo muitas coisas ao meu coração, me fazendo entender a Bíblia de uma maneira que eu nunca entendi e me mostrando ali, me dando admiração, é que nem a gente falou ontem, né? A gente falou um pouquinho sobre o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E aí, para familiarizar, eu coloquei como se fosse uma novela, um livro. Antigamente eu amava novela. Hoje em dia, gente, eu não perco isso daqui por nada. Eu prefiro a minha Bíblia. Por quê? Porque minha mãe mesmo hoje estava lendo o livro de Ruth. E se você vai lendo a Bíblia, vai começando a gostar dela, vai ficando apaixonada por cada personagem, vai entendendo que o mais importante é isso, né? A gente precisa entender para a gente gostar de alguma coisa. Enquanto você não gosta, quando você não entende matemática, você não gosta dela. Enquanto você não entende, mas depois você começa, eu estou estudando, então assim, quando é matéria da qual eu vejo a realidade, né? Então vejo aquilo ali sendo materializado, porque ciência, meu Deus, eu que não vou ser médica, para mim saber de tudo aquilo do DNA, para mim não faz o mínimo sentido. Mas quando talvez eu preciso entender a maneira como o bebê é formado, né? E o DNA dele, como é parecido com o meu, com o seu. Então, aí se torna mais interessante. Então, a Bíblia é isso, e aqui o nosso propósito é esse, de deixar a Bíblia, de mostrar como ela é viva e eficaz nos nossos dias atuais. E hoje temos aí mais um capítulo onde Paulo vai falar com a igreja sobre uma coisa muito legal, muito interessante, muito importante que nós precisamos aprender. Mas antes vamos orar e aí a gente parte para a leitura e aí depois eu trago aqui uma reflexão, um comentário. Amém, Deus, obrigada, Senhor, por essa semana, por mais uma semana que se finaliza. Alguns ainda trabalham amanhã, Deus, mas em nome de Jesus, desde já te agradecemos, em especial por termos estado aqui, sabe, Deus, porque esse canal tem crescido com o seu favor, com a sua graça, com a sua bondade, sabe, Deus, é o Senhor quem sopra, é o Senhor quem faz, e organicamente nós vamos crescendo, sendo pessoas, Deus, que amam a Tua Palavra, que buscam a Tua Palavra, que estamos dispostos a ouvir, a entender e a aplicar a Tua Palavra. Forma o nosso coração, nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, senta conosco enquanto nós lemos e nos mostra aquilo que nós estamos errando, falhando ou acertando e nos ajude a corrigir ou a potencializar aquilo que é bom, sabe, na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Nos ajude a ajudar as nossas igrejas, Pai. Em nome de Jesus, aqui eu sei que tem pastores, mestres, apóstolos, ministros, servos, diáconos, Deus, seja como for. Em nome de Jesus, que cada um, Deus, em sua essência e no seu
local ali onde o Senhor o chamou possa fazer a diferença, possa em nome de Jesus estar trazendo luz, sabe Deus, naquilo que há trevas, e em nome de Jesus que o Senhor possa resplandecer o teu rosto sobre cada face, sobre cada igreja e nos ajudar, Deus, a sermos a noiva da qual o Senhor tem preparado e esperado ficar pronta para que o Senhor venha, se encontre conosco, nosso noivo. Nós oramos, colocamos diante de Ti este final de semana também. Te pedimos, fica conosco, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, em nome de Jesus. Amém? Bora, vai dizer assim. Quando algum de vocês tem uma queixa contra o irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais então devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar no prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o corpo para a glória dele. É isso, gente, mas assim, a gente vai tentar aqui falar um pouquinho sobre essa segunda parte, mas eu gostaria de começar falando da primeira parte, onde Paulo vai ali perguntar por que eles estavam pegando causas que estavam acontecendo entre os irmãos na fé. E isso existe muito, e levando para povos, para o tribunal, para um pagão ali decidir a questão sobre eles. Às vezes
N coisas, né, gente? Muita coisa. Eu mesmo, tipo, já vi várias dessas. Não sei, não lembro se existe alguma coisa. Claro que não, nunca não lembro de ter levado nenhum dos meus irmãos pro tribunal, assim, né? Mas a gente sabe que existe muito dessas questões. E Paulo sabe que isso existe. Paulo até fala, até critica, né? Só de existir isso mostra mais uma vez que vocês são meninos na fé, são crianças ali bebendo leite. E aí é interessante que ele fala uma coisa, que ele fala assim: será que não é melhor vocês ficarem no prejuízo? Será que não é melhor aguentar um pouco dessa injustiça? Ao invés de levar para o povo pagão e o povo pagão virar e falar assim: nossa, crente é pior do que a gente. Olha só, eles que são crentes estão vivendo assim, estão nessa guerra toda, nesse arranca-rabo, nessa coisa miúda, pequena. Imagina nós. Tipo, nós somos melhores, né? Então, Paulo vai trazer um pouco dessa realidade aí, mas ele vai falar em especial que às vezes até que tudo bem que aconteça, né? Que tipo, você não aguente ali sofrer a injustiça calado, sofrer uma rasteira do seu irmão, né? Você, enfim, tem algum momento. Mas ele fala, por que vocês não levam, então, pra gente dentro da igreja fazer resolver essa questão, né? Porque nós somos as pessoas que vamos julgar o mundo. E aí, Paulo, ele finaliza, né, nessa segunda parte, ele finaliza falando que nós somos um com o Senhor, né? Que assim, quando a gente... E aí eu vou parar um pouquinho aqui, dar uma pausa e ir para esse final, porque vai falar que quando nós pecamos, né, fora do corpo, então são pecados que a gente pratica fora do corpo, mas quando a gente peca contra o nosso próprio corpo, então a gente está ali com uma imoralidade sexual, então a gente está ali pecando contra o templo do Espírito Santo. Mas o corpo aqui, Paulo também quer dizer esse corpo de Cristo, esse corpo de Deus. Sabe, quando nós ferimos uns aos outros, quando nós estamos enrusgados uns com os outros, quando nós estamos, tipo, falando mal uns dos outros, levando para tribunal uns aos outros. Então, assim, nós estamos pecando contra o próprio corpo. Contra, né, a gente tá ali, quando a gente tá dando mais valor ao dinheiro, olhando mais para aquilo que, sei lá, o seu irmão te perdeu, né, como a gente muito, pastor rouba, pelo amor de Deus, os de dentro não pode falar isso nunca, né, gente? Mas se os de dentro estão falando, sabe, aqui Paulo está nos ensinando que toda vez que a gente, tipo, fica fomentando esse tipo de coisa, a gente está trazendo mácula ao próprio corpo, trazendo feridas ao próprio corpo. E aí as pessoas lá de fora vão olhar para o nosso corpo de Cristo e vai falar, eu que não quero entrar ali. Aquilo ali, gente, olha só, eles são pior do que nós. Então Paulo está falando para a gente se resolver as nossas questões entre nós, tentar ao máximo ali abafar, tipo, não abafar, mas, entendeu? Não expor isso. Tem acontecido muito isso ultimamente em várias igrejas, em especial em relação a assédio, né? A essa questão aí do assédio. E isso tá vindo assim à tona, e isso tá vindo como uma bomba, e isso as pessoas, recentemente, eu tava até conversando com uma amiga sobre o caso mas eu nem vou lembrar, então nem vou comentar aqui. Era alguma coisa em relação ao caso da Heloísa Rosa com o marido dela.
Então, assim, sabe? E as pessoas aproveitam, gente. As pessoas lá de fora que não têm entendimento, elas aproveitam para, tipo, macular o corpo de Cristo, para, tipo, virar e falar: olha aí, tá vendo? Eles são os piores, eles isso. E aí a mídia faz um estrago. Nós precisamos aprender a resolver as nossas coisas. Nós precisamos, eu não estou falando em abafar casos assim, né? Isso é sério, isso tem que ser levado com seriedade. Mas nós tratarmos, nós termos a consciência, nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos, nós somos responsáveis com isso e nós precisamos demonstrar uma postura de comprometimento com a questão do pecado, né? Como é que se diz? Combater o pecado, mas demonstrar que nós somos responsáveis em relação a essas coisas, saber o que vamos fazer, sabe? Saber, não deixar que as pessoas falem o que nós vamos fazer, mas nós vamos ser os primeiros a resolver o caso, a decidir conforme essa palavra. Essa palavra, ela tem tudo. Essa palavra era dada para reis, juízes, todo mundo que assumisse, eles tinham que ler para saber o que fazer, para saber como julgar. Então, não são eles que devem dizer o que nós vamos fazer. Nós vamos dizer o que o mundo vai fazer, entendeu? Então, é isso, nós estamos unidos com Cristo. Nós temos o poder, sim, de julgar, de definir, de decidir coisas. Nós operamos nas regiões celestiais. Então, em primeiro lugar, o que devemos fazer é orar, é determinar, é declarar, é ligar na terra e ligar no céu. Ah, mas aqui todo mundo peca, todo mundo tem alguma coisa, todo mundo... Tudo bem, então nós vamos tratar de resolver isso, sabe? Então é isso que Paulo está tentando nos dizer. Então, precisamos ficar atentos a isso, porque senão... Sabe, as pessoas vão perder a credibilidade na igreja e no corpo de Cristo. Não vamos deixar que isso aconteça. Tá comigo? Vamos que vamos. Sábado, sextou. Tem sábado, tem domingo. Eu tenho programação final de semana inteira da minha igreja. Vamos que vamos. Vamos fazer esse corpo ficar forte, robusto, grande, para que todos vejam e sejam atraídos pelo poder que há no nome de Jesus e no corpo de Cristo, amém? Chamada igreja. Deus abençoe. Tchau, tchau.